Bom, Vilmar, agora a gente vai falar um pouquinho do nosso fluxo laboratorial, né? Nós somos 2 especialistas com áreas que utilizam os serviços do nosso laboratório digital. É um laboratório que foi criado com o objetivo de trazer tecnologias que dá mais assertividade e velocidade ao nosso tratamento, tanto no diagnóstico como no planejamento. Então, eu estou muito animado, sempre fui animado com tecnologia, né? Mas o fato da gente estar cada dia descobrindo novas possibilidades, esse dinamismo aí me tornar ainda mais animado com a possibilidade, né? De gente, daqui a pouco a gente vai ter um laboratório que atende implante, orto, pério, cirurgia e harmonização orofacial, né, de forma plena, né? Claro que hoje ainda não é de forma plena, né? Mas a gente vai estar buscando o aperfeiçoamento dessas técnicas no laboratório para que a gente atenda todos os especialistas. Esqueci de dentística, né, que é uma das mais que utiliza mais o laboratório com facetas, com coroas. Os preparos. Qual é a tua visão, assim, do teu dia a dia? Quanto o laboratório mudou um pouco a tua prática? Quando o paciente chega, né, que você vai pedir uma documentação ortodôntica, ou você está começando o tratamento do paciente, ou vai instalar um aparelho ortodôntico, a maioria deles perguntam logo, e eu vou passar por aquela moldagem, tem que estar aquele negócio na minha boca e tal. Não, você não vai passar por aqui. Então já dá um alívio para o paciente. Mas como é que você vai fazer? Sem molde. Sem moldar, sem botar aquele produtozinho na minha boca e tal. Não, você vai passar por um escaneamento. Então muita gente não tem conhecimento do que é o escaneamento. Fala um pouquinho aí para quem não sabe o que é o escaneamento. Então, escaneamento, a gente tem um equipamento que ele funciona como se fosse uma câmera intraoral. E essa câmera vai filmar os seus dentes e vai converter aquele filme em um arquivo. E esse arquivo vai permitir que a gente consiga trabalhar como se tivesse um modelo. Só que é 3D digital. Só que é 3D digital, né? E aí, feito esse escaneamento, eu posso imprimir aquilo ali e aquilo ali vai virar o meu modelinho. Tá? Então, o meu modelinho eu posso mandar para qualquer laboratório, qualquer canto do Brasil, do mundo, e solicitar a confecção de qualquer tipo de aparelho. Eu posso usar aquele modelinho para fazer o planejamento em qualquer lugar, em qualquer hora. Né? Posso discutir o caso, o planejamento com outros especialistas, outras especialidades, aonde quer que essas pessoas estejam. Isso já mudou tudo, já mudou desde a entrada. Desde a entrada, desde que o paciente chegou. Ele tinha uma ideia, caramba, eu vou passar por aquilo, né? Meu filho passou, ou minha sobrinha passou, eu já passei por aquilo, porque estou precisando retratar, né? Teve uma recidiva de tratamento, alguma coisa. Então, essa perspectiva já muda, né? Você digitalizar, fazer o digital, já é uma coisa maravilhosa, né? Fantástica. Eu lembrei agora de um caso que um paciente teve um trauma, aliás, teve uma reabsorção da raiz por um problema de canal e a gente precisava remover o dente sem nenhum trauma para não danificar nenhuma estrutura gengival nem óssea e colocar na boca imediatamente um dente idêntico ao dela, né, que não deixasse nenhuma deformidade estética. E era um incisivo central. Então imagina quanto o laboratório nos ajudou a entregar a solução perfeita. Por quê? O primeiro passo foi escaneamento. Escanear aquela anatomia que ela tinha, natural dela. Esse escaneamento serviu para que o laboratório pudesse imprimir um dente exatamente igual ao que ela tinha. E eu precisava exatamente igual porque a anatomia da gengiva dela não mudaria. Então eu precisava de um dente exatamente igual ao que ela tinha em forma. E aí eu fiz a cirurgia de remoção das raízes que estava danificada, com uma técnica extremamente pouco invasiva, porque, né, não podia danificar nada, e eu instalei imediatamente com uma coroa provisória impressa no laboratório aquele dente. Quer dizer, uma coisa que era inimaginável, né? Pouco tempo atrás você conseguir fazer um tratamento cirúrgico com uma prótese que é a cópia idêntica de um dente natural. Quer dizer, isso realmente, para a gente que veio de uma era da odontologia analógica, a gente fica muito feliz em poder
fazer tratamentos assim. Né? E assim, você vazar modelo de gesso, moldar. Fora o tempo. Fora o tempo que você perde com isso, né? Imagina quantas vezes eu tentei adaptar uma coroa de estoque ou uma coroa feita à mão para poder adaptar, para tentar ficar parecido com... E os retornos de aparelho, né? Muitas vezes a gente confecciona um aparelho removível para criança, né? O paciente está em fase de crescimento. E aí, na hora da moldagem, o paciente se sente mal, faz um movimento de cabeça. Criança, então, é verdade. Criança, né? Então, aquela moldagem acaba tendo uma distorção. Você manda para o laboratório confeccionar o aparelhinho, e quando o aparelhinho chega, não entra, não encaixa. Né? E aí, você tem que fazer outra moldagem numa criança. Para repetir o processo. Né? Quando você faz... É muito mais confortável para uma criança, por exemplo, fazer um escaneamento que fazer uma moldagem. Não existe comparação. Não há dúvida. Não existe comparação. E aí, você faz a moldagem, você não precisa nem imprimir o modelinho, você manda o arquivo para o laboratório ele mesmo faz a impressão, ele adapta, muitas vezes ele adapta as bandas, os anéis que são necessários para aquele aparelho e já te entrega o aparelho pronto. A chance disso dar errado é bem menor. Bem menor. E o grau de satisfação é muito maior. Com certeza. Vamos ver aqui se a gente tem mais um outro tema interessante. Vamos falar um pouco agora, a gente está finalizando, falar um pouquinho sobre perspectivas futuras. O que é que a gente enxerga juntos de tecnologias que estão vindo para que a gente possa ter resultados cada vez melhores e mais rápidos. Né? Eu já falei na minha área, né, que é a correção do sorriso, que a gente faz muito. É o procedimento mais ligado ao laboratório, é a correção do sorriso. Né? E a gente tem no laboratório 2 exames, ou 2 produtos do laboratório digitais, infoprodutos, que tornam a cirurgia muito assertiva. O primeiro é a análise digital do espaço biológico. Eu consigo ver todas as estruturas internas da boca do paciente, que tamanho realmente tem o dente, onde termina o esmalte do dente, onde começa o osso, onde está a gengiva posicionada, isso de forma digital, sem eu abrir, sem eu operar ninguém, eu consigo ver, né? E a gente tem no laboratório um serviço que é análise digital do espaço biológico. Então isso me entrega assim, a melhor segurança de todos, que é fazer uma cirurgia sabendo realmente que tamanho é o dente natural do paciente. Ou seja, não tenho medo de errar o que é o natural, porque eu vou conseguir ver, né? E depois, em cima desse análise, ainda tem a impressão desse guia que eu falei antes, que é o guia de cirurgia, que você coloca aquele biovolume, encaixa e vai desenhar. É evidente que o erro, a margem de erro, né? O olho humano, que é um olho, né, com que cansa, inclusive, durante a cirurgia, a gente não... Às vezes a gente fica até se questionando, será que é aquele tamanho mesmo? Mas se o guia está dizendo que é porque é. Então, na minha área, eu vejo a cirurgia, o futuro, a perspectiva futura, principalmente os biovolumes internos, que é o caso do sorriso gengival, né? O sorriso que o lábio vai muito embora, né? E deixa o osso e a gengiva muito exposta, assim, o vestíbulo, né? Muito exposto, que as pessoas que sobe muito o lábio. Então, o biovolume, é uma técnica pouco invasiva, projetada no laboratório digital e que dá a oportunidade do paciente ter aquela correção daquela deformidade ao sorrir. Então, eu vejo isso como perspectiva. No caso da ortodontia, tu enxerga... eu acho que a gente tem um produto lá também que é fantástico, né? Que é o DSD, né? Fazer o desenho digital do sorriso. Então, quantas vezes a gente não teve casos de pacientes que iam passar por procedimentos estéticos, como, por exemplo, facetas, né? Modificar o dente, o formato do dente, e você me entrega o DSD antes. Então, você me mostra, viu, eu preciso que o incisivo fique intruído ou extruído mais para cima, mais para baixo, Perfeito. Tantos milímetros. Eu preciso que o canino fique mais expandido, mais para fora, tantos milímetros. Então, você consegue me dar com exatidão o desenho do sorriso daquele paciente. Aí fica fácil para mim. Eu vou colocar o aparelho, e aí independe do aparelho, né, que eu vou usar, se vai ser um alinhador, se vai ser um bracket colado no dente, e eu vou fazer a movimentação para deixar o dente exatamente naquele lugar que você me pede. Né? Muito bacana. Isso facilita demais, né? Outras vezes, se você descer um pouquinho esse dente, a gengiva vai acompanhar, eu não vou ter necessidade de intervir tanto nessa gengiva. Né? Então, esse planejamento digital
funciona meio que como um guia. Perfeito. Né? Como um guia para dizer, ó, coloca o dente ali que vai ficar legal. A gente vai conseguir fazer isso aqui. Né? Para quem não sabe, o DSD é um exame 2D, né? Mas é um exame de entrada do laboratório. É um planejamento do sorriso, um planejamento estético. Na verdade, é um redesenho do sorriso, onde ele reposiciona a margem de gengiva, posição de dente, tamanho de dente, cor de dente. Né? Na verdade, ele projeta o futuro. O futuro, E consegue nos ofertar a possibilidade de um planejamento reverso. Ele diz assim, ó, o ideal é aquele. Vocês vão buscar aquele resultado. E todos os especialistas envolvidos no caso, seja com cor de dente, seja de forma de dente, seja forma de gengiva, seja posicionamento de dente, ele entrega aquela régua, aquele projeto. Não dá para converter o 2D em 3D. O 3D passa na mão da gente, para a gente converter aquele 2D em 3D. Mas assim, é um grande exame, um exame de entrada muito assertivo, assim, nos dá uma perspectiva, e dá ao cliente também, mas dá uma perspectiva de muita visualização, que eu acho que nós somos, na odontologia, né, muito visuais. Uma das competências, o dentista que tem um olho, é obrigatório ter o olho muito apurado, né? Tanto que o olho treinado, né? Quando a gente tem aquela ferramenta digital que nos oferece o projeto ideal, então a gente consegue capturar aquela informação visual e transformar aquilo em ação prática na nossa especialidade. Então o DSD também já me ajudou muito em cirurgia para recontornar a forma do arco gengival, porque às vezes o arco gengival é mais triangular, em outras pessoas é mais arredondado, e até o desenho da cirurgia eu fico copiando, né, como parâmetro, né? E aí com o advento do laser cirúrgico, então aí fica mais fácil ainda, porque quando são minimamente necessidades mínimas, a gente não usa nem na cirurgia a frio, usa só o laser, porque fica mais assertivo ainda, menos traumático ainda. E é bom quando você coloca o antes e depois, você pega o templatezinho lá do DSD, antes, como está agora, e quando você finaliza o posicionamento ortodôntico, você joga o template em cima, que você vê que bateu um com o outro, isso ainda serve de régua de acompanhamento, né? Porque você finalizou o caso, agora compara para ver se realmente chegou na posição que queria. Não chegou, vamos trabalhar mais um pouquinho para deixar onde a gente quer. Chegou, acertou. Aí a gente pode entregar com tranquilidade para passar a bola para frente, né? Para dar o próximo passo. Fazer o gol, né? No tratamento.